Olá, pessoal. Está começando mais um Café Cinematográfico. E hoje com um grande convidado, meu professor, meu amigo, André Moncaio. O André foi meu professor na Escola Livre de Cinema de Santo André. Oi, André. E aí, tudo E bom? aí? Tudo bem, e Beleza, você? tudo certo, tranquilo. André, você é diretor de fotografia com experiência nacional e internacional, né? Você se graduou na USP em 2002 e depois estudou cinema e teatro na Argentina. Como foi essa experiência de formação na Argentina? Cara, foi uma das coisas mais bacanas que eu fiz, assim, eu já tinha me formado, né, foi em 2006 isso, já tinha me formado, já estava trabalhando, já tinha aberto uma produtora, estava trabalhando como freelancer, como operador de câmera, fotografando uns documentáriozinhos e tal. E aí eu falei, meu, eu queria estudar mais, né, porque eu acabei me fiz rádio e televisão, né, e aí eu não estava trabalhando com cinema ainda, estava produzindo documentário, mas era documentário corporativo, ou documentário para TV, enfim, né. E aí eu busquei, né, queria sair daqui, porque realmente não tinha, nessa época não tinha tantas opções de escolas, né, de cinema. Na verdade, você tinha apenas a USP, né, FAAP, enfim, as faculdades de cinema, e tinha uns workshops que eram da Stein, né, que eu fiz, né, era uma semana de workshop, eu fiz de direção de fotografia avançada, fiz de assistência de câmera, fiz vários, e aí eu queria alguma coisa mais aprofundada, né, eu pesquisei, tinha tentado um tempo antes ir para Cuba, né, para o curso que tem, que é espetacular, né, de um mês lá, mas aí acabou que no ano que eu me organizei não teve o curso, né, que é um curso em janeiro. Eu cheguei a ver para ir para a Espanha também, mas aí era um curso de 2 anos, eu queria algo que fosse um pouquinho mais curto, para não sair, né, de São Paulo, porque eu tinha coisas aqui para fazer também, enfim. E aí acabei descobrindo, na verdade, que em Buenos Aires, na Argentina, tem uma quantidade enorme de escolas de cinema com cursos espetaculares, e acabei indo para lá, né? E aí o que foi bacana é que eu fui para lá inscrito em um curso de direção de fotografia, mas eu acabei fazendo muitos outros cursos, né? Fiz curso de literatura, fiz curso de teatro, né? Fiz 2 cursos de teatro, fiz curso de roteiro, e aí eu fui me organizando, né, para ir estudando as coisas que mais me interessavam, né? Uma cidade muito cultural, muito rica, né? E os valores dos cursos são extremamente acessíveis e são de muito boa qualidade. Então foi uma experiência muito bacana, não só pela qualidade dos cursos, né, mas por estar experimentando isso fora do meu país, né, fora de um contexto familiar que era meu. Então eu tinha que vencer vários desafios ali também, foi uma experiência muito bacana. A educação é sempre importante, né, para você poder, além de experimentar, né, ter a liberdade de experimentar, você aprende muita coisa. E você põe em prática, né? E você usou bem esse conhecimento, né? Você ganhou o prêmio, né, de melhor fotografia no 46º Festival de Brasília, com o documentário O Canto da Lona, né? Fora que você também fez a fotografia de vários longas premiados, né, como um filme de cinema e o Jovens Infelizes, né? Além do documentário Freenet, Finete, é. isso, Bagunça, uma história de São Paulo, e Recanto para a Multidão, além de ter gravado séries de TV, mini-docs, do palco para o mundo e um filme de cinema. Aí você recentemente filmou os longas-metragens de ficção E Agora o Quê? Dos diretores Jean-Claude Bernadette e Rubens Revaldi, né? E Parabéns, Garota, do Luiz Carlos Soares. Primeiro eu queria saber de você, qual foi a emoção de receber o prêmio de melhor fotografia do 46º Festival de Brasília? Como é que foi isso para você? Cara, foi incrível, assim, porque assim, eu não pude receber em mãos, né? Eu acabei não indo para Brasília, né? Quem foi o diretor, a produtora, e eu não pude ir. E foi incrível, assim, o diretor me ligou tarde da noite e aí gritando, ah, você ganhou, ganhou. Foi assim, foi uma alegria muito grande, porque não só pela questão de ganhar prêmio, né? A gente sempre fica muito feliz com isso, mas pelo reconhecimento do trabalho, né? Quando a gente faz
um filme, né, seja documentário, seja ficção, a gente não pensa em prêmio, né? A gente pensa em fazer o melhor possível para aquele projeto, né? E especialmente no caso de um filme que tem uma linguagem de fotografia extremamente experimental, né? Muito fora do padrão, assim, né? Então, eu fiquei muito feliz por eu ter arriscado, né? Ter tomado um caminho de risco, né? Fora do tradicional, né? Em termos de câmera, de iluminação, para um documentário, né? Especialmente. E eu fiquei feliz por isso ter realmente sido reconhecido, né? Como um valor para o filme, né? O que eu acho que é importante é quando o nosso trabalho, seja na montagem, na fotografia, na interpretação, no som, direção de arte, enfim, quando a gente torna o filme melhor, né, com o nosso trabalho. Então, eu acho que eu fiquei bem feliz porque eu senti que me ajudou também a reconhecer meu próprio trabalho, né, de que tinham pessoas que estavam valorizando e entenderam que aquela fotografia ela estava agregando realmente para o filme e tornando o filme um filme melhor, né, mais interessante, mais rico, né, porque nosso trabalho é esse, né, na verdade. Quem conduz o filme é o diretor ou a diretora, né? Nosso trabalho é ajudar a tornar esse filme realidade. Para você chegar a um prêmio, né, leva um tempo de aprendizado, de execução, de assistência. Como é que foi esse período antes de você ganhar o primeiro prêmio lá em Brasília? Esse foi o seu primeiro prêmio? Foi. De fotografia foi. Então, na verdade, eu fiz um caminho um pouco tortuoso, né? Normalmente, pelo menos na minha época, né? Hoje já mudou muito, né? O processo profissional aí, né? De ascensão dentro da área de direção de fotografia. Mas na minha época, o único caminho possível era fazer assistência de câmera, né? O que acontece? Quando eu me formei, eu já comecei a operar câmera em vídeo, depois em TV, né, em documentário, e aí eu fiz um salto, fiz assistência de câmera, inclusive para o Luiz Carlos Soares, né, para um filme que ele dirigiu, né, fiz terceira assistente de câmera, e aí agora foi muito legal, porque recente eu fiz esse filme com ele, o Parabéns Barulho, que tá fotografando, que era um longa, né, no caso na época era um curta. E aí eu fiz algumas assistências, mas aí eu acabei indo para o mercado de vídeo, né, de vídeo, televisão, de corporativo e documentário, e aí acabou que eu, sem passar por todo o processo, né, que as pessoas estão acostumadas a passar, de passar anos e anos como assistente de câmera, eu acabei pulando, né, para a direção de fotografia em cinema. Né, enfim, foi um pouco antes desse filme, né, do Canto da Lona, com o mesmo diretor, o Thiago Mendonça, que é um grande amigo, um grande diretor, e a gente começou a fazer um documentário que ele acabou não finalizando, e aí alguns anos depois ele me chamou para que não tinha verba, não tinha grana, né, a gente estava fazendo na raça, com equipamento de produtora, apoiando e tal, e aí depois ele ganhou esse edital para produzir o Canto da Lona e me convidou, né, então na verdade foi muito bacana porque acredito que assim, na fotografia, filme de cinema mesmo tenha sido o meu terceiro filme, se não me engano. E eu tinha feito curta antes, tal. E aí foi muito feliz assim, né? E aí realmente foi um processo intenso também. A gente passou uma semana filmando, né, dentro do teatro, né, na Santa Cecília, que é do grupo de teatro aqui de São Paulo, o Galpão do Folias, né, o espaço. E foi muito intenso, né? E acho que eu tive muita ajuda da equipe, o diretor também entendeu, né? E a gente já tinha trabalhado junto, então isso ajudou bastante, né? Esse entendimento de diálogo, fazia pouco tempo, na verdade, a gente não tinha feito um filme com ele só, mas especialmente documentário, né? A gente acaba que se relaciona muito mais, né? Com a direção do filme, né? A ficção a gente tem que resolver tantas coisas, a gente acaba mais se relacionando na pré-produção muitas vezes, na filmagem a gente tem que muitas vezes mais resolver problema, né? Já teve filmes que eu consegui dialogar com o diretor na filmagem, né, e criar, mas tem filmes que você tem que apagar fogo, né? E aí você acaba não conseguindo ter tanta relação. Então, o documentário a gente tem um pouco mais dilatado, né, esse tempo, então você acaba filmando muito mais tempo, né, também, muito mais semanas do que uma ficção. Eu estava mostrando agora o Canto da Lona, que você estava falando, mencionando agora, né? E já que você falou, né, tem uma diferença, eu acho que não tanto assim,
quando você, por exemplo, você vai fotografar cinema, curta-metragem, você tem uma linguagem para esses dois tipos de filmagem, né? Já a publicidade já envolve outro tipo de linguagem. E para fazer televisão também, eu queria saber qual que é a diferença da fotografia para cada uma dessas janelas, né? Inclusive para stream, para YouTube, tem alguma diferença? Então, acho que assim, em termos de trabalho, não tem diferença, né? Um filme é um filme, seja ele publicitário, seja ele tiver ter 30 segundos, seja ele ter 2 horas, enfim, né? Se é cinema, enfim, se é para série, para TV, para streaming, enfim. O que muda mesmo é a liberdade que a gente tem. Né? Então, quando você está fazendo televisão ou publicidade, né, e aí televisão incluindo streaming, né, o streaming está como uma categoria diferente, mas continua sendo televisão, porque a linguagem é de televisão. Né? Então, quando você está fazendo publicidade, ou corporativo, ou televisão, enfim, série, assim, você tem que seguir mais padrões. Né? Você tem alguns padrões que você não pode romper, né? Que são raros. Né? Claro que a gente sabe de as séries da HBO, algumas séries de Netflix, por exemplo, até a Amazon, Hulu, enfim, esses vários outros que surgiram aí, tem alguma diferença. Mas se você for realmente assistir, eu assisto muito a série de streaming, né? Eu basicamente assisto filme e série em streaming nas plataformas várias que tem. Então, se você realmente observar, a linguagem não é uma linguagem inovadora, né? Algumas são, né? Alguns existe um pouco mais essa liberdade de se experimentar um pouquinho, de sair dos padrões. Mas a boa parte é como se você estivesse assistindo TV aberta ou TV por assinatura, enfim, né? Então, o que muda é até onde a gente pode criar livremente, né? Então, publicidade é praticamente nada, né? Você tem que fazer uma coisa bonita que valorize o produto que está sendo vendido ali naquela propaganda. Então, você vai usar todos os recursos possíveis, mas você não se cria tanto, né? Você tem que seguir um pouco os formatos que já se espera, né? Porque ali você não está criando, fazendo arte, você está vendendo um produto, né? Televisão, você não está vendendo um produto diretamente, né? Um objeto, né? Mas você está vendendo uma ideia, né? E isso vai estar agregado com os patrocinadores, né? Do canal, daquele horário, enfim, os anúncios que vão estar vinculados com o seu programa, dentro de um horário que tiver. Então, isso acaba dificultando um pouco, né? Você tem que seguir também um pouquinho de padrões, porque as pessoas têm medo, né? Os produtores e os canais têm medo de perder público, ou de incomodar quem está patrocinando, enfim, as marcas, né? E o streaming é interessante porque você não tem diretamente, né, um patrocínio ali, você não tem anúncio no meio, né, de uma produção da Amazon, da Netflix, por exemplo. Mas o que acontece é que você tem uma ideia de marca também vinculada com aquilo. E o mesmo medo acontece, né? Por isso que eu digo que streaming e TV, assinatura ou TV aberta é praticamente a mesma coisa, porque o que muda é a maneira como você vai colocar. É claro que você tem um pouquinho mais de liberdade quando você está fazendo alguma coisa para a plataforma de streaming, né? Mas eu sinto que realmente é isso que acaba mudando, né? No cinema você tem uma liberdade quase infinita, né? Onde termina, digamos, essa liberdade? Onde você vai ter que trabalhar em conjunto com a direção e com a direção de arte na criação dessa imagem. Né? Então, na questão do diálogo, né? Você não está fazendo o filme sozinho. Então, se você estivesse fazendo sozinho, você teria a liberdade de fazer simplesmente o que você quisesse, né? Então, o que eu sinto é isso, né? Realmente é uma liberdade, seguir menos fórmulas e menos padrões no cinema, a gente consegue fazer isso. E claro que série também, né? Mas tem uma série, por exemplo, você estava colocando aí, que é uma série que está no YouTube, está na TV Cultura e passou no Arte 1 também, né? Agora está no ar a terceira temporada, né? E aí, essa série que chama Mini Docs, né, que é de música, ela estava realmente... a gente conseguiu sair um pouquinho do que seria o tradicional de série musical, né? Mas também é um programa de TV, né? Não dá para ficar pirando muito, né? Se você assiste, você já dá para notar que existe uma diferença, né? Do Mini Docs, seja na primeira ou segunda temporada, que foram feitas aqui no Brasil, seja na terceira temporada que foi feita nos Estados Unidos, né? Em um estúdio em Nashville com artistas americanos e tal.
Então, eu saí um pouquinho do que seria o padrão de série musical, mas você não pira, né? Você não vai simplesmente fazer um filme experimental ali, uma série experimental, que não é a proposta, né? A gente tem algo que é a base, que é a música, no caso, né? Então, a gente precisa partir de algo concreto além de ser uma série para televisão, né? Então, aí tem algumas imagens de Nashville, esse é o estúdio lá nos Estados Unidos, né? O diretor, o Kaká, que criou o projeto, né? E dirige. Eu acho legal que, assim, você tem a possibilidade de fazer. Eu vejo que existe, talvez não na fotografia, mas quando você faz algo que tem outra plataforma, evidentemente você tem como utilizar da iluminação e do equipamento, talvez para você se adequar a um tipo de janela de exibição que você vai usar. Mas acho que não muda tanto, né? Como você falou, depende muito talvez da velocidade da produção, a escolha do fotógrafo pelos equipamentos que ele vai usar para poder dar esse desempenho, né? Exatamente. Você vai, essa série, por exemplo, a gente não faz com uma câmera, né? Que é uma série documental com performance, né? Ou seja, uma banda tocando. Então a gente faz com 4, 5 câmeras as performances, depois tem as entrevistas também, né? Então, isso é uma outra questão que acaba limitando muitas vezes, né? Porque eu desenho a luz, mas essa luz tem que funcionar para todas as câmeras, né? E pelo menos os filmes que eu fiz aqui, né? E que não são filmes de indústria, você não trabalha com mais de uma câmera, né? E aí, então, você consegue iluminar para uma câmera, uma diferença enorme, né? Um eixo de câmera, você consegue ter uma liberdade enorme, né? E mesmo que seja, sei lá, como Jovens Infelizes, né, que você citou, que é um filme que o eixo de câmera é 360 graus praticamente, a relação é diferente. É uma câmera só que está narrando. Eu tenho um ponto de vista ali, né? É diferente de eu ter 4, 5 com fundos diferentes, ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Essa coisa de iluminar para várias câmeras é complicado. Eu sei que se você trabalha com televisão, isso é muito mais comum, né? Porque você geralmente grava novelas e tal, você em um estúdio já está tudo meio que preparado para isso. Lógico que você tem que afinar a luz. E agora, uma outra coisa que é interessante também, você é educadora há 16 anos, né? Você ministra cursos e palestras na USP, na TV Pública da Angola, no Senai, no SESC, na Escola de São Paulo, no Instituto Criar, no Instituto Ressoar e lá na LCV de Santo André, onde você me deu aula, né? E você vem, né? Além disso, você também foi orientador pedagógico e deu aula na Academia Internacional, continua dando aula na Academia Internacional de Cinema de São Paulo, onde a gente já trabalhou algumas vezes juntos também. Pois é. Além do último curta-metragem que a gente gravou junto, nós gravamos juntos no ano passado. Foi o Água Viva, né? O Água Viva, isso. Então, nós gravamos no ano passado o Água Viva, né? Que ainda, acho que o Água Viva já está sendo editado, quando que vai lançar? Então, ele foi finalizado já, a gente fez a cor até, né? Fizemos algumas sessões, fiz teste de projeção já, enfim, só que ainda não saiu, né? Com toda essa movimentação aí quarentena, enfim, isso tá meio... A produção acabou optando por não lançar, né? Como várias produções acabaram decidindo por lançar online, né? Ou os festivais, né? Que se mantiveram e estão estreando filmes de curta e de longa, né? Online, né? Que é ótimo, inclusive, né? Porque eu não conseguiria ir para Cannes e assistir, eu posso assistir na minha casa pelo YouTube. Né? É uma excelente maneira de trabalhar, né? Aliás, eu trabalhei como assistente de maquinária no curta-metragem Água Viva. Uhum. E esse curta-metragem para mim foi bastante interessante, porque eu tive um período afastado do cinema e tal,
E aí você ter esse contato é muito bacana. Apesar né, e aí vem aquilo que você falou, né? Às vezes há algumas dificuldades durante a produção que eu percebi que toda a equipe estava voltada para resolver todos os problemas o mais rápido possível, para a gente poder ter um material bom para poder exibir no final, né? Mas para você que já está na área, isso costuma acontecer constantemente, esse tipo de confusões ou probleminhas que você tem que resolver no set de filmagem? Constantemente, né? Eu sempre falo em aula que a característica mais importante para um diretor ou uma diretora de fotografia é saber trabalhar a relação humana, né? Porque a parte técnica é complexa, mas você tem uma equipe para te ajudar, você estuda, se prepara, né? A parte estética também você vai se preparar, a criativa também faz parte, né? É o que se espera de como característica de alguém que está produzindo um filme, né? Uma obra audiovisual. Mas a relação humana a gente às vezes não dá muita bola, né? E é o que vai fazer com que o filme aconteça, né? Então você tem que saber se relacionar com a direção, com a produção, com a sua equipe, né? Porque quando você está ali no set, quem vai te ajudar o filme acontecer, da mesma maneira que eu como fotógrafo ajudo a direção, né? Contribuo com a direção, é a equipe de fotografia, né? Elétrica, maquinária, assistência de câmera. Então você tem que ter uma relação muito verdadeira, né? Muito sincera e de parceria mesmo. Porque são essas pessoas que vão resolver, né? Você estava no set, você vê que, assim, produção sempre surge problema, na direção sempre coisa, o diretor inventa coisa, tem que mudar, aí demora mais tempo que você estava prevendo, e aí, se você não tiver uma equipe que está ali com você, né, 100%, para te ajudar a resolver as coisas práticas ali, né, movimentar uma coisa, mudar, acrescentar uma luz, mudar uma coisa de posição, posicionar uma câmera, né, trocar a lente correta, enfim. Isso é muito difícil, a gente fica ali simplesmente perdido, né? Então, foi muito bacana porque era um filme que a gente fez uma locação só, né? Mas era um filme com bastante diálogo e bastante complexo, né? Por mais que seja um curta-metragem numa locação só, com poucos atores. E sempre assim, né? Porque curta, a gente era um curta com verba, né? Com orçamento, né? Com digital e tal, mas sempre falta, né? Porque sempre as coisas vão custar, e tem coisas que custam mais do que estava previsto, e aí você tem que, né? A fotografia, putz, você não vai poder ter tal coisa, vai ter, como é que eu me viro? E aí, quando você está ali no set, você tem que resolver as coisas com as ferramentas que você tem, né? E nesse caso, especialmente aí de equipe, foi fundamental, né? As pessoas que não só eram boas tecnicamente, né, capazes de fazer o que estavam fazendo, mas também com uma disposição e uma entrega muito grande, assim. Né? E é isso que, todo projeto vai ter problema, né? Não existe. É um filme tranquilinho, não tem como. Seja curta, seja longa, seja série, por mais simples que seja, é audiovisual. O audiovisual não é simples de se realizar, mesmo, né? E então você precisa ter pessoas com você dispostas a enfrentar mesmo os obstáculos, né? Isso é importantíssimo. Acho que sim, o pessoal, esse material humano fazendo também o que gosta, o que eu vejo é essa paixão, né, entre toda a equipe é imprescindível. Mas voltando, agora vamos falar uma coisa que eu acho que é essencial, né, que a gente estava falando de equipe dos curtas-metragens e tudo mais. Mas eu queria retomar a questão do ensino, né? Como eu estava falando, você já dá aula há 16 anos e deu curso em vários lugares e continua exercendo a sua carreira como professor. E o que eu acho interessante, né, além, né, dessa coisa de você se dispor a ensinar, né, o que é para você, qual que é a importância, né, de ensinar o seu ofício para outra pessoa? Cara, para mim faz parte da minha vida desde sempre, assim, profissionalmente, né? Porque eu comecei a dar aula simultaneamente, né? O início foi assim que eu me formei
entrei no mercado de trabalho, né, comecei a trabalhar com câmera e com produção, com direção, eu também comecei a dar aula, né, logo depois, assim. Então, para mim é uma coisa que é uma necessidade vital, né, eu acho que eu fui descobrindo, né, ao longo desses anos todos, essa capacidade, né, e não foi simplesmente comecei a dar aula e pronto, né, eu sempre refletindo sobre, buscando, estudando, refletindo sobre meus processos, discutindo com colegas, né, pensando sobre isso daí, tentando melhorar o máximo possível, né, o processo pedagógico. E eu acho que é um elemento principal, né? Eu acho que a educação, na verdade, de todas as áreas, né, é a base da humanidade, né? A gente só chegou onde a gente chegou hoje, né? Tudo bem que a gente temos muitos problemas, né? Mas eu digo assim, em termos de, 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 seja filosofia, seja tecnologia, como espécie, né? Por conta da educação, né? Porque um indivíduo que tinha um conhecimento passou para um aprendiz que desenvolveu aquela habilidade, né, foi trabalhar naquela área e foi passando adiante. Então, eu acho que é a importância de existência, sabe, assim, é uma importância básica de uma espécie, né. Então, e para mim, pessoalmente, é uma alegria, né, porque uma das coisas que eu mais gosto, né, é de quando um aluno, uma aluna, né, realiza algo bacana, né, e eu sei que eu contribuí para isso, né, eu sei que meu trabalho está sendo bem feito quando eu vejo meus ex-alunos realizando coisas bacanas e com cuidado e com um olhar apurado e cuidadoso e com dedicação que passaram por mim, né? Nesses anos todos eu já dei aula para nem sei quantas pessoas, muitas, em muitos lugares. E aí, às vezes, eu, né, encontro a pessoa pessoalmente ou pela internet, aí eu sei o que ela está fazendo, acompanho e eu fico muito feliz, porque eu sei que eu pude contribuir para que aquela pessoa, né, se formasse como indivíduo, né? Claro que eu estou dando aula de cinema, né? Não estou dando uma aula em escola de formação, né? Formal, no sentido de escola de formação, escola formal, né? De primeiro, né? Fundamental, médio. Mas eu também estou formando, né? Num outro momento da vida dessas pessoas, sejam jovens, sejam adultos. Mas eu sinto que é uma importância de formar mesmo um indivíduo, né? Assim, é importante a formação do olhar, né? Como você vê, não só a luz e a sombra, mas como você vê os personagens. Acho que se você não tem essa questão, como você estudou teatro também, você sabe que você consegue valorizar muito mais a sua fotografia quando você percebe as sutilezas além dela, né? Que está dentro Com do certeza. contorno, né? Das pessoas, dos seres humanos com que você está trabalhando e o que você está fotografando. Agora, Total. né? E uma coisa interessante que eu vi também, que você é membro da Associação Brasileira de Cinematografia desde 2002, né? Também participou do Congresso da Forcine. Então, você tem uma participação muito grande nesses órgãos de fotografia que trabalham dentro do cinema. E agora tem essa questão, né, da pandemia, né, e a gente já meio que falou um pouco dessa situação, né, econômica, né, tem muita gente que parou de trabalhar por conta de ter encerrado as produções de cinema, de série, de televisão. E o que você acha que as produções como que elas vão se comportar daqui para frente? Se o cinema vai ficar levado a segundo plano e os streams vão ficar mais focados, né? A indústria do cinema vai se focar mais em produção para stream, como os streams estão requisitando mais profissionais para fazer seus trabalhos. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Cara, essa é a grande questão, né? Que acho que todos nós da área do cinema, televisão, estão pensando constantemente. Eu diariamente leio coisas, vejo coisas, discussões, debates, textos. E acho que especialmente aqui no Brasil, né? Porque a gente está longe de voltar, né? A gente acompanha na Europa, as coisas já estão
se iniciando, né, não a normalização, né, mas a voltar um pouco mais próximo em termos de, de relação social, de trabalho, antes da pandemia e da quarentena, né. Eu acho que assim, não é nem tanto pela questão da pandemia, né, essa questão que eu acho que o cinema, concordo com você, eu acho que o cinema vai ser muito difícil de ser produzido, né, especialmente o cinema com grandes orçamentos, né, grandes orçamentos no Brasil quer dizer 5 milhões, 10 milhões, né? Diferente do que é Estados Unidos, que isso é nada, né? Isso, qualquer filme independente nos Estados Unidos que tenha um financiamento vai custar isso, né? É um filme independente, não é um filme que tem, né, produtoras grandes ou a Globo Filmes participando e tal. Então, eu acho que a pandemia foi mais um golpe, né? A gente já está vivendo já desde ano retrasado, né? Uma questão de falta de financiamento, de cuidado com a produção audiovisual, né, no Brasil, que a gente sabe que está provada, né, que é uma das que mais emprega gente, né, então não é aquela coisa de ser uma área que simplesmente de entretenimento, cheia de maluco, não, tem trabalhadores, trabalhadoras, pessoas, né, que estão sustentando suas famílias, que trabalham com cinema, com televisão, com séries, né, e aí eu acho que com essa questão da pandemia, isso complicou mais, né? Eu não acho que a causa seja a pandemia, né? De se faltar verba para isso, né? Para o cinema. Mas realmente é um golpe mais pesado, né? E eu não sei quando que vai se normalizar, né? É possível que seja algo próximo do que foi o Collor, né? Para o cinema brasileiro lá no final dos anos 80. Né, que foi uma pancada grande, né, no cinema, né, que só se recuperou, começou a se recuperar no meio da década de 90, muito lentamente, né, a chamada retomada, né, do cinema brasileiro. Então, o que acontece é que lá atrás, né, nessa época, aí, então, 80 para 90, não se tinha o streaming, né, como você citou muito bem, né, então a gente tem essa felicidade de ter essa janela, né, de existir isso. Mas eu acho que é bem possível que o caminho acabe sendo esse, né? O que vai acontecer, na verdade, é bem complicado, porque a gente sabe que, inevitavelmente, pelo menos no próximo ano, né, desse ano para o próximo, não sei até quando, né, as produções vão ter que ser com menos pessoas, né? Mesmo que se acabe a quarentena, se resolva essa questão toda, né, cura e proteção, vacina, a retomada vai ser muito lenta, né? E a primeira dentro dos protocolos, né, que estão se desenvolvendo aqui, já para outros países já foi, mas aqui no Brasil, uma das principais questões é essa redução de equipe, né? Então isso vai ser uma pancada grande também, porque muita gente não vai deixar de trabalhar. Então as equipes, por exemplo, de publicidade, né, que tem 50, 100 pessoas, ou de longa, isso, série, não vai acabar não acontecendo. Então, o que eu acho que vai acabar acontecendo é que vai ter um impacto nos roteiros também, né? Isso vai mudar, porque vai ter que criar roteiros que sejam possíveis de ser filmados com menos pessoas, né? De serem dirigidos essas cenas, esses episódios, enfim, né? Então é um grande mistério, né? Eu que trabalho mais com produção independente de cinema, né? Seja com financiamento, sem financiamento, já estou contando que eu vou ter que fazer ação entre amigos com os meus colegas do cinema, juntar a galera, cada um dá um pouquinho e banca o filme, né? Porque realmente vai ficar difícil, né? Se para quem tinha dinheiro já não vai ter, para quem tinha muito pouco, eu acho que o caminho vai ser esse mesmo, né? E acabar indo para YouTube, né? É possível que o YouTube acabe crescendo mais também, porque o Netflix para nós a gente falou, nossa, que bom que temos streaming, mas gente, quantas produções de Netflix tem brasileiras, né? Pouquíssimas, né? Então também é um mercado que é muito disputado, né? Então é possível que isso acabe se espalhando para outras mídias, né? Mas com certeza a plataforma online vai ser o caminho, com certeza. Tanto para série, mas até possivelmente para cinema mesmo. Isso tudo que você falou, né? A gente deu meio que uma pincelada no mercado, a gente deu um norte para quem pelo menos está começando. Eu acho que tem muita gente que gosta da área e tem muita gente trabalhando com
com cinema, com vídeo, principalmente, dentro do YouTube, que é essa plataforma que é mais acessível, né? Fazendo seu canal, fazendo suas entrevistas, mostrando seu produto. E hoje, com esse negócio da pandemia, é o lugar onde as pessoas estão se encaminhando, tanto como para o Facebook, ou para o YouTube, ou para o Instagram, para poder vender seus produtos. Para isso, precisa fazer um vídeo e precisa ter noção de equipamento, de som, de luz e tudo mais. Então, que conselho você daria para quem está começando, iniciando nessa tarefa de fotografar um produto, para aprender um pouco sobre isso? Que caminho essas pessoas têm que tomar? Cara, hoje é muito diferente de quando eu comecei, né? Quando eu comecei, você não tinha acesso às ferramentas de qualidade que a gente tem hoje, né? Então, os meus primeiros curtinhas experimentais que eu fiz em 2002, eu tinha uma câmera amadora de vídeo, né? Ela tinha alguns recursos ali de controle, mas era uma câmera amadora, né? Hoje, com o celular, eu tenho no meu celular, as pessoas nos celulares, eles já têm recursos de aplicativos muito superiores à câmera de vídeo que eu tinha da Sony na época, né? Há 20 anos atrás, quase. Então, as ferramentas estão aí, né? Então, isso não é um argumento para deixar de fazer. Então, eu acho que tem, primeiro, duas coisas fundamentais. Uma delas é estudar, tá? Eu acho que, assim, é fundamental estudar a base da linguagem cinematográfica, saca? Assim, tem livro em PDF, tem livro em papel, você tem canais do YouTube muito bacanas, as marcas, né, as grandes empresas de cinema, a Arri, Kinoflow, a Cook, a Zeiss, têm canais do YouTube, nos sites deles tem material muito bom. Eu iria nesses lugares porque a Dedo, Light, né, também, porque são confiáveis, né, porque a gente tem também uma batelada de coisas, gente falando muita bobagem na internet, que parece correto, mas não tem. Eu mapeio muito rede social, né, me interesso por saber o que está sendo ensinado e falado por aí, e sei que tem muita bobagem mesmo. Então, eu iria estudar primeiro, para entender a técnica, entender a linguagem, entender de cinema. Todas essas empresas têm canal no YouTube, né, tem Instagram, né, enfim. Então, ler sobre, assistir coisas, né, sobre cinema, sobre direção de fotografia e produzir. Né? Hoje, como eu comentei, você não precisa nem ter uma câmera. Você pode usar a câmera do seu celular, que, gente, hoje qualquer smartphone tem uma qualidade de câmera incrível, mesmo, assim. Não vai comparar com uma câmera da Arri, da Red, uma Panasonic, de cinema, Varicam, por exemplo. Mas aí tem uma qualidade muito boa. Então, eu estudaria e produziria. Junta os colegas, junta os amigos, amigas, pensa numa historinha e filma. Depois edita no próprio celular ou no computador, né? Você tem aplicativos também gratuitos que estão aí disponíveis e produz. E aí mostra para as pessoas. Também não adianta filmar e guardar na gaveta lá. Não, gaveta é ótimo, né? Gaveta é coisa de guardar na gaveta. A idade da pessoa, né? Ninguém usa gaveta mais. É tudo arquivo. Guardar lá na memória do... É que a expressão existe ainda, né? Existe. Mas assim, guardar no arquivo do seu celular, do seu computador, no HD, tem que mostrar, né? Então, produz, finaliza o filme, o vídeo e coloca na internet. Você tem um amigo, tem uma banda, né? Uma cantora, faz ali, né? E mostra pra galera. Coloca online e aí as pessoas vão criticar, vão elogiar, vai ter retorno. Isso é uma coisa que não se tinha nem com cinema há anos atrás, né? Esse nível de retorno que é possível ter, né? Imediatamente, você postou ali, a pessoa terminou de assistir seu filme, se ela tem 5 minutos, 10, 15, não sei, ela já vai deixar um comentário, né? Ela já vai te dar um retorno. Então, esse tipo de interação para o artista pode ser dolorida, às vezes, porque pode ser uma crítica, né? A pessoa pode se sentir mal, mas é uma coisa incrível, você ter retorno, é por isso que a gente faz, né? A gente faz algo para se expressar, para mostrar para os outros, né? Para se expressar, dizer para os outros seres humanos que eu convivo, né, que estão no mesmo planeta que eu, o que eu penso, o que eu estou sentindo, e aí você tem um retorno, eu acho que é espetacular, né? Então eu recomendo isso, estudar e produzir e mostrar. É esse que acho que é o caminho, que as ferramentas estão aí mesmo, né?
É. E olha que de porta eu entendo, ou gaveta, melhor dizendo, né? Fichas caíram nesse momento, né? Mas é Total. outra expressão bem antiga. Mas então, eu acho legal dessa nossa conversa é poder trocar essa ideia, mesmo que a gente já a gente não se vê há pouco tempo, né? Porque Uhum. às vezes a gente está, vez ou outra, a gente está fazendo algum trabalho junto. Mas a grande questão é mostrar para as pessoas que é possível, né? Tá fazendo alguma coisa usando as ferramentas que você acabou de falar, né? Pesquisas na internet, né? Filtrar bem, como você tem que filtrar qualquer coisa. E você tem meio que hoje uma formação, uma informação muito grande, mesmo que visual, nos telejornais, né? O pessoal usando fone de ouvido, né, para poder falar, e o pessoal está entendendo como funciona. E às vezes eu falo com outras pessoas, às vezes está fazer algum trabalho voltado a usar o celular, usar um som legal, se posicionar, mas é uma questão de exercício. Mas eu achei super legal, queria que você desse suas considerações finais, se você quer deixar algum recado para falar sobre essa situação que está acontecendo agora no mundo. O tempo é seu, fica à vontade. Legal, Carnaval. Meu, acho que é isso. Eu queria agradecer também o convite. Eu gosto muito de conversar sobre cinema, sobre educação, compartilhar, né? Tenho participado de algumas lives aí nesse período todo aí, é muito bacana, né? Discutir e deixar, né? Deixar não, contribuir, né? Para que o conhecimento se espalhe mais e chegue nas pessoas. Eu acho que esse é um momento importante que a gente está vivendo, né? Nada será como antes mesmo. Não vai voltar à normalidade, o que era lá atrás não vai ser mais. Então é um momento que a gente tem que aproveitar para refletir sobre quem a gente é como sociedade, como ser humano e tentar ser melhor, né? Ser mais respeitoso, mais amoroso e trabalhar mais em conjunto mesmo, né? Contribuir para que os outros também cresçam e não só eu mesmo, né? E falando especialmente, acho que de arte, de cinema, eu acho que é perfeito, né? O cinema exemplifica isso muito bem, porque é uma área que você, assim como no teatro, né? Que você precisa do coletivo para conseguir produzir, né? Você precisa do coletivo para poder criar conjuntamente. E é isso, né? A gente estava falando de que tá aí, né? Tem que fazer, as ferramentas estão acessíveis. Fazer cinema não é fácil, é muito trabalhoso, precisa de muita dedicação, mas é isso, eu só preciso ter vontade, né? E persistir, né? Porque realmente tá tudo mais acessível, mas não quer dizer que tá fácil e que é simplesmente chegar e ficar pronto. Então, eu gostaria de agradecer imensamente ao André Moncaio por ter participado do nosso programa, o diretor de fotografia premiado no 46º Festival de Brasília, meu professor e amigo, com quem eu trabalhei por alguns grandes trabalhos. Mais uma vez, muito obrigado, André. O programa chegou ao final. Por favor, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, curtam e compartilhem essa entrevista com seus amigos. É toda terça-feira, às 17 horas. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!